xixi na casa. Alexa, boa noite. Que a boa noite de hoje vá até o bom dia de amanhã. Ó. Gente, agora vamos pra nossa casinha de vidro. Eu já baixei tudo. Eu fiz xixi na casa. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Tô indo, vou levar demais. Eu vou. Vou. Não tá fazendo favor pra ninguém, não. Eu mesmo não. Vou. Ela quer que eu vou arrumar comigo aqui, não dá com nada, né? Quer ir pro sítio, não pode pegar. Olha, já tá aqui mesmo. Me dá com essa loura, rapaz. Eu Oxo. vou pegar com arrumar pra eu.